né? A gente viu na live anterior o que é uma transferência, né? E agora essa palavra surge acompanhada de outra, da palavra terapia, terapia da transferência, que é, portanto, passar essas projeções sobre uma análise, fazer com que a visão do analisante ao analista, ela se torne adequada. É uma palavra da Von Franz, que ela se torne adequada. Visto que uma projeção citando o Von Franz no livro Psicoterapia, uma projeção ela vai ser uma dúvida inconsciente, um distúrbio, que faz com que a relação do parceiro não pareça mais adequada. Então, é tornar a visão do analisante ao analista adequada. Há ainda, nessa ocorrência transferencial, aquilo que a gente chama de uma identificação arcaica, da ordem do inconsciente. Né? E eu gostaria de repetir, antes de entrar nessas etapas, nesses estágios, que elas não são uma receita, é um auxílio para a interpretação, é um auxílio para a leitura, é um auxílio para uma discussão clínica, para uma olhada, para um olhar dos casos, né? É uma bússola para a compreensão dessas projeções transferenciais. E, primeiramente, antes de tudo, antes de entrar nessa primeira etapa, né, e antes da própria terapia da transferência iniciar, é interessante atentar, enquanto analista, que há um momento específico, que há um momento para a gente tratar sobre a projeção em análise, para a gente evocar ao analisante que está ocorrendo uma transferência. Primeiramente, há um momento para isso ser falado, há um momento para isso ser tratado, né? Por exemplo, quando emerge um sonho ali que evoca as resistências do analisando, quando a gente percebe uma resistência no analisante, né? Ou quando há um comentário no qual o analista ele pode reagir tratando que seja uma transferência. Isso porque, em certa medida, a transferência ela vai ser um veículo efetivo lá no início da psicoterapia. Então, há um momento, né, e é difícil localizar, né, não é tateável, não é algo concreto. Na verdade, a gente vai tateando, né, para saber a hora certa de falar. Você está tendo tal projeção sobre a minha figura. Isso diz respeito ao quê, né? Ao momento certo. Se a gente examinar até mesmo as imagens do Rosário, no livro Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência, onde ele vai tratar dessa questão transferencial utilizando imagens alquímicas da alquimia, que são em si mesmas simbólicas, né? Lá nesse livro, a gente observa uma figura aqui comigo no slide. Vou passar aqui para a próxima figura. A figura aqui à esquerda, onde tem o rei e a rainha. É uma figura alquímica onde o Jung utilizou para retratar esse processo transferencial. Vou tratar bem por cima, tá? Resumidamente. Mas a gente pode examinar que nessa figura, o rei e a rainha, eles estão iniciando uma relação, um compromisso, um comprometimento, um casamento, uma relação mágica, digamos, em certa medida, encantada, positiva. E o Jung, ele utilizou essa imagem como metáfora do processo simbólico, né, como um símbolo do processo transferencial, assim como analista e analisante, eles estão iniciando uma relação de ordem do inconsciente, está se conhecendo inicialmente pelas convenções, né, eu digo pelas personas, estão inicialmente trajados, cada um de início, no início, ocultando partes de si ao outro, até
o processo da nudez, né? Quando esse irracional desponta e influencia o processo analítico. O interessante é que, mesmo trajados, mesmo com as convenções, com as personas, né? Há uma familiarização inicial. Eles estão de mãos dadas, a mão esquerda de ambos estão dadas, e o Jung utilizou essa figura alquímica para tratar desse fenômeno transferencial, desse laço emocional, simbolizado pelas mãos dadas, inicialmente ali uma relação ilusória, que é essa familiarização inicial que é necessária, essa conexão necessária para o processo terapêutico iniciar, tá? Que é uma compensação, compensada, então, pela transferência, pela projeção das fantasias infantis, não somente das fantasias infantis, mas também das fantasias arcaicas. E é que, nesse momento do processo terapêutico da transferência, é a matéria-prima do trabalho. Né? Cito Jung, nessa mesma obra, que o médico, ou analista, né, ele usa essas palavras, mas o analista, ele é obrigado a se confrontar com a transferência em certo momento. Mas no início, a transferência aparece como essa possibilidade de criar um laço afetivo. Mas ele é obrigado a se confrontar com ela, a fim de evitar mais um despropósito neurótico. Isso porque é uma familiarização de compensação, tá? E esse tratamento clínico, ele é uma oportunidade rara, inestimável, para retirada das projeções, para compensar essas perdas, digamos, de substância e integrar a personalidade do analisando. Iniciar um processo de integração, de assimilação. Voltando aqui para mim, a gente entra, então, nesse primeiro tópico, nessa primeira etapa, nesse primeiro estágio. Qual é, né, esse procedimento no tocante às projeções de imagens pessoais, a essas representações? Qual o procedimento a essas representações e imagens? E o Jung, ele diz que o Jung vai falar sobre? Ele diz que nesse ponto deve-se fazer com que o analisando apreenda um certo valor subjetivo desses conteúdos, dessas representações projetadas. Então, terão conteúdos, imagens pessoais e impessoais, mas, primeiramente, a gente olha para essas pessoais, parte dessa identificação arcaica com o analista. E essa retirada das projeções infantis da figura do analista, dessas imagens pessoais, ela é feita utilizando aqui uma metáfora, como um olhar para essa sombra escura, pelo confronto com o interlocutor, levando a este quadro aqui na imagem de relação de projeção, que é quando o inconsciente ele entra em jogo, grosso modo, quando conseguimos observar, né, aqui pela imagem, que há uma relação muito interessante de que para esse processo terapêutico de análise acontecer, não basta só uma relação a nível da consciência. Então, a gente tem aqui um modelo básico de transferência, que eu vou trazer ele de uma maneira mais profunda na próxima live, que eu vou tratar do arquétipo curador ferido, né? Mas aqui a gente observa uma relação horizontal entre analisante e analista, ali de início, né? No horizonte, entre a consciência de ambos. Mas também há, por trás disso, a relação do analisante com o seu inconsciente, do analista com o seu próprio inconsciente, uma relação horizontal ali embaixo com o inconsciente de ambos, aquilo que leva à participação mística, aquilo que a gente chama de participação mística, de uma inconsciência mútua, e uma relação onde o inconsciente, ele atravessa ali aspectos do ego, da consciência do analisante e vice-versa.
que esse modelo de transferência, a grosso modo, ele quer dizer? Né? De que haverão projeções. A gente entra nesse estado de que, bom, nem todos esses vetores, primeiramente, né, nem todos esses vetores eles vão aparecer, digamos, transparentes. Né? A gente não consegue ver de maneira clara esses vetores. Bom, agora está acontecendo uma transferência de valor de inconsciência mútua, ou seja, o analisante vê o analista como o seu curador, como um Deus, como aquele que sabe a verdade, como aquele que sabe até quais pensamentos estão acontecendo na mente do analisante, né? Ou uma contratransferência, que é quando o inconsciente do analista ele é tocado de certa maneira, tem um ponto cego no qual ele é tocado e ele tem um julgamento, um preconceito com a narrativa do analisando. Estou dando aqui alguns exemplos desses vetores, alguns exemplos práticos desses vetores. É difícil eles aparecerem de maneira transparentes, né? Normalmente eles emergem misturados. E essas convenções, o que eu trouxe esse modelo da transferência, principalmente para tratar que essas convenções a nível horizontal ali, com o ego, né, consciente, a consciência do analisante com a consciência do analista, não se sustenta. Essas conversões, elas de início, elas se sustentam, mas posteriormente elas não conseguem se sustentar, porque há um confronto com algo ali, né, subterrâneo do inconsciente. Ele aparece nessa jogada do processo terapêutico. E esse quadro, ele mostra inicialmente sobre tudo isso, né? Então, uma derrubada dessas convenções, a persona não consegue se sustentar no espaço terapêutico, porque há essa influência do inconsciente, né? Então, sem esses véus de enfeites, o analisando, ele mostra como ele é. E aí a necessidade de integrar essa sombra ao ego, essas imagens pessoais que no primeiro momento aparecem direcionadas ao analista, né? E essa primeira etapa, ela não tem o intuito de trazer uma perfeição, essa integração da sombra, longe disso, mas sim de uma completude, né? De assumir o seu corpo, trazer para foco também essa esfera animal dos instintos, essa psique primitiva e arcaica, e aí iniciando pela sombra. Então, a primeira etapa, né, ela diz muito sobre a sombra, esse inconsciente pessoal de início, né, nesse desnude das convenções, é onde a psique arcaica ela entra em contato com a consciência. Isso pode ser perigoso, mas abre um espaço para o diálogo, ao essencial, onde eu e o sombra se veem como uma unidade mesmo que conflitiva. Bom, então no início do tratamento da terapia da transferência, as projeções, elas advêm dessas experiências do analisando, inevitavelmente repetidas. Nesse sentido prático, é preciso tratar, o Jung diz, todos os níveis de relacionamento que esse analisando já teve, né? O Jung dá um exemplo muito bom e fala, bom, se a gente trata de alguém que tem estado em muitas casas de saúde, com médicos, né, de tais lugares, e esse analisando projetar tais experiências no analista, aí a gente tem que passar através dessas figuras de tais colegas que o analisando supõe que em parte somos semelhantes a essas pessoas. Então é passar por essa série de pessoas nas quais o analisando localiza a sua realidade, nas quais o analisando localiza não só a sua realidade, mas o seu padecimento, o seu sofrer, a sua demanda implícita e demais questões afetivas até ir na primeira infância. E aí que o Jung diz que isso não termina na primeira infância, que há algo, por exemplo, por trás do pai, há algo ali do avô, né, que tem ali nas palavras de Jung certa parte na sua história até a gente chegar a um coletivo, a uma imagem primordial, a um complexo paterno que diz respeito a um pai que
vai ter certas características impessoais e coletivas, né? Mas retornando a esse primeiro estágio, que diz mais respeito ao pessoal, dessas imagens, então, que criam empecilhos à sua vida, é necessário assimilá-las à psicologia do analisando, a sua psicologia, o Jung diz, e descobrir de que forma elas fazem parte dele próprio, né? Quando ele, por exemplo, dando mais por exemplo prático, né? Ele dá valor positivo a um objeto, quando, na verdade, esse valor deveria ser incorporado e desenvolvido pelo analisando. E isso mesmo sobre o lado negativo, isso é a sua sombra, que são esses aspectos positivos e negativos não desenvolvidos. É ver nele próprio também o seu lado negativo e o reconhecimento e responsabilidade, tomar reconhecimento e responsabilidade pela totalidade do ser, pelos seus bons e maus aspectos, né, pelas suas funções inferiores. Em que, alquimicamente falando, é um estado, né, conflitivo, onde o Jung utiliza a simbologia alquímica da Nigredo, onde essas partes obscuras da análise são tratadas, né, onde das convenções, essas figuras trajadas do rei e rainha se desnudam, onde há um banho, portanto, nesse inconsciente, nessa parte sombria, ainda sombria, porque não é de todo sombria, é também potência criativa e positiva, mas há uma morte simbólica daquelas verdades nas quais o analisando se amparava também amparava os seus sintomas, de certa maneira, na repetição, né? E emerge essa necessidade, né, desse banho do inconsciente, emerge a necessidade de reconhecimento consciente das projeções. E aí surge essa terapia da transferência, quando a gente observa, né, o analisante no processo de afogamento desse inconsciente, que é difícil, onde esse contato transferencial positivo, de início, as mãos dadas nela, isso foi suficiente para, cito Jung, despertar o espírito das profundezas, fazendo jorrar a sua água. É um momento de transbordamento. Né, as convenções e a persona, elas são levadas embora nessa enxurrada, né? Falando aqui de maneira bem simbólica. É um estado da psicoterapia de imersão que leva à dissolução e à resolução, a uma tomada de consciência dessas fantasias, podem ser fantasias sexuais, e dessa respectiva coloração da transferência, daquilo que é projetado no analista. É um momento que o Jung diz que é similar à morte, pois ambos, o analista e analisando, eles estão em participação. Há aquela relação horizontal que eu comentei entre os inconscientes e uma meta de esforço de nascimento do novo, né? Onde a relação e contaminação inconscientes leva a essa necessidade do desligamento da transferência. Então, se no início a transferência pode ser um veículo, há um momento em que isso não se sustenta, né? Há uma necessidade de desligar do analista a projeção do analisando, que é desejada até mesmo em ambas as partes. Chega no momento, portanto, em que essa terapia da transferência ela precisa acontecer, visto essa estagnação do processo, né, que esses conteúdos projetados levam. E esse desligamento, ele não é fácil. É preciso ter, nas palavras de Jung, paciência e lentidão, né? Eu coloquei as palavras aí em latim, mas essa paciência e lentidão é lembrar, né, de que nessa observação científica que o analista faz ao analisando, sem julgamento, preconceitos, a gente deve precaver contra interpretações precipitadas, né? Pois a gente se defronta com fatos anímicos também, onde nenhum juízo intelectual pode suprimir. E essa transferência ela é um tipo de amarra que não pode ser interpretada racionalmente dessa maneira,
né, de acordo com o espírito contemporâneo das palavras de Jung, há fundamentos irracionais da transferência, né, desses conteúdos projetivos que estão ali em imagens arquetípicas. Então, a gente está falando aqui da questão do pessoal, das imagens pessoais, mas há imagens arquetípicas, né? Lembrando que esses estágios, desculpa, eles não seguem uma ordem lógica, né, racional. O Jung, ele colocou essas etapas separadas em ordem, né, de conscientização para facilitar o terapeuta, mas esses estágios, eles se mesclam, ora se aproximam, ora se recuam, né? Então, aqui comigo, chegando no berço, chegando no berço da infância e esgotando essas possibilidades da consciência, dessa primeira etapa, surgem esses conteúdos impessoais, essas imagens arquetípicas, por exemplo, como a do Salvador, que eu exemplifiquei, né, que podem ser ativadas e projetadas no analista. Dei o exemplo do Salvador, mas também pode ser algo no sentido negativo, né, de demonizar o analista, o medo, do recuo, de um receio irracional. Então, ainda existe, mesmo após a projeção de imagens pessoais tratadas, há uma transferência ali que não se dissolveu. E aí que vamos agora ao segundo estágio, que demanda esse discernimento, né? Essa palavra, uma diferenciação, discernimento entre conteúdos pessoais e impessoais, em que essas projeções impessoais, diferentes das pessoais que são ali dissolvidas, elas não podem ser destruídas, pois pertencem a elementos estruturais da psique, a funções propositais e compensatórias, ou seja, que regulam a saúde mental, né, em outras palavras, do analisando. São proteções fundamentais que, em situações de pânico, né, por exemplo, elas vêm e permitem que essa pessoa haja de uma maneira instintivamente adaptada, ou seja, elas compensam, elas têm uma importância vital. E é aí que nós, né, não conseguimos dissolver esse conteúdo, mas dissolvemos apenas o ato da projeção e não o seu conteúdo. E não é falando ou analisando, né, que a gente vai resolver isso, apontando, né? É algo bem mais complicado. É conseguir, em certo sentido, manter o contato com essa função dinâmica que o inconsciente coletivo é. E aí observamos o aspecto simbólico curador. Como o símbolo, ele é uma função, né? Ele tem uma função dinâmica de ser uma ponte entre consciência e inconsciente que regula o psiquismo. Né? Como eu irei apresentar na próxima live, do arquétipo curador ferido, como esse símbolo ele pode ser benéfico na clínica.